Paz e força, pessoal. Estamos juntos mais uma manhã aqui para mais uma reflexão do Fala Josué. Minha oração, meu pedido a Deus é que a palavra de Deus te encontre nesse dia e que o Espírito do Pai te ajude a se aproximar do Deus da palavra. Muito bom nós fecharmos uma semana buscando diretrizes, princípios aí para nossa jornada. Nós temos feito essa viagem aqui pelo texto histórico, registro da conquista de Canaã, buscando direção para a gente poder continuar a jornada, aprendendo de como eles terminaram a jornada, para que a gente possa também seguir e encontrar respostas para que a gente termine a nossa jornada. Nós estamos no capítulo 19, Josué capítulo 19. Como eu comentei ontem, esse é um trecho, uma parte do livro do registro sobre a conquista. Ela tem muitos detalhes sobre as fronteiras, cidades e tudo mais, e geralmente a gente pula, né? A gente vai direto para as partes descritivas, as partes históricas assim que tem mais, são diretamente mais simples de compreender, mas eu estou olhando aqui para alguns detalhes desse registro e mais uma vez eu quero olhar para um deles e tirar um princípio, tirar uma direção para a nossa jornada. Josué 19. Josué 19 diz assim: a segunda parte saiu para Simeão e seus clãs. A herança deles estava dentro do território de Judá. E aqui nós temos a descrição de 13 cidades com as suas aldeias. E aí aqui nós temos, na verdade, uma distribuição de cidades ao norte e ao sul. Por isso você vai ter, então, 13 cidades, depois mais 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias ao redor dessas cidades até Balat-Beer e Ramá do Neguebe. Essa foi a herança da tribo de Simeão, de acordo com os seus clãs. A herança de Simeão estava dentro do território de Judá, porque Judá havia recebido mais do que precisava. Por isso, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro de Judá. Até que, quando nós lemos isso, parece que é somente mais uma distribuição e mais uma parte do sorteio. Mas eu quero atentar aqui para dois detalhes e deles construir um princípio para a nossa vida. Quando eu olho para o registro de Simeão, eu preciso me lembrar aqui, e não somente olhando para Simeão. Ontem ainda eu estava observando algumas postagens. Você tem aquelas indicações que aparecem, né, no YouTube ali ao lado dos vídeos que você está assistindo, e tinha uma sobre os easter eggs, né, que são essas referências colocadas nos filmes a outros personagens e filmes e tudo mais. O autor bíblico meio que ele vai colocando easter eggs aqui. É intencional, e nós vamos entender essa linha da história da salvação. Existe uma linha ligada à questão geográfica, então a questão da terra, dos lugares. Então, por exemplo, nós percebemos aqui, vou dar um exemplo sobre a questão de Jerusalém. Jerusalém aqui ainda não é a Jerusalém, ela não tem ainda a importância que ela vai ter ao longo da história da salvação. Mas aqui, né, ela já começa a ser descrita. Isso tem uma importância. O autor bíblico, os autores bíblicos, na verdade, foi uma sequência de autores, né, eles estão já mencionando e apresentando o registro desta cidade, porque quando essa coleção é concluída, já há uma compreensão da importância. Por isso que então se vai reconstruindo essa história. Nós temos isso também em torno dos personagens. Então, vamos lembrar aqui Simeão, mais um dos filhos de
de Jacó. Ele não é só mais um dos filhos de Jacó. Assim como nós conversamos sobre Levi, que Levi ele vai ser separado como tribo e toda a sua descendência para servir ao templo, né? E Deus redimensiona a sua história a partir da consequência do seu erro, e Deus redimensiona a sua história para um novo significado, um novo propósito de vida. Nós temos algo semelhante com Simeão. Se nós voltarmos lá atrás na bênção e maldição de Jacó, e aqui nós temos sobre os dois, sobre Simeão e Levi, uma palavra muito dura, uma palavra de reconhecimento do que eles fizeram e a consequência disso. Se nós olharmos lá, então, as palavras de Jacó sobre Simeão e Levi, as palavras são essas, que eles vão ser espalhados entre os seus irmãos, que eles vão viver espalhados. Então não há bênção, não há promessa para eles. Há essa direção clara como consequência do ato sanguinário deles de assassinar uma cidade de modo injusto, desproporcional. Então, embora houvesse ainda no período jurídico, aqui na questão legal e moral da época, muito dessa justiça retributiva, né, de você poder aí ter a lei penal aqui, poder assassinar, e, no caso matar pessoas, tem toda uma questão, a construção, mas o que acontece é que eles assassinam uma cidade sem justificativa, e isso tem uma consequência na história deles, e entre eles, né, está Simeão e Levi. Você pode dizer assim, mas ele recebeu terra, mas onde ele recebeu terra? Levi, ele recebe cidades para morar, cuidar, fazer os seus rebanhos e vai servir no templo. E Simeão? Simeão vai morar com o seu, digamos assim, vai morar com seu irmão e vai servir o seu irmão. Se nós olharmos, pudéssemos fazer esse espelho, mas aqui projetando o futuro, nós vamos ver isso. O livro de Juízes, por exemplo, vai começar nos dizendo que ele vai servir ao seu irmão, ajudando a defender até a posição geográfica dessas cidades e tudo mais. E há uma outra referência que eu quero lembrar aqui, antes de fazer um desafio, um princípio para a nossa vida aqui, é que o escritor ele vai olhar e ele vai descrever isso de um modo romântico, digamos assim. O escritor aqui, ele não vai mudar a versão dos fatos, mas ele vai fazer uma versão generalizada da situação. Ele vai dizer, olha, Judá ganhou bastante terra, e então Simeão está no meio dele. Não é toda a verdade sobre a história de Simeão. Realmente, Simeão está no meio da terra do seu irmão, Judá e tem esse lugar privilegiado e vai... não só por ser um dos filhos mais velhos, mas depois a história toda vai se desenvolver por isso. Não basta a gente lembrar que ele é uma das referências ao Messias, é o leão da tribo de Judá. Jerusalém está aqui. Então, assim, mas a história vai dizer assim, Judá recebeu mais do que precisava. Entendendo a vontade de Deus aqui, Judá tem a terra que eles precisam, e eles vão acolher seus irmãos, e seus irmãos vão morar no meio deles. Seus irmãos não têm identidade nesse sentido, eles não têm terra própria, não existe o território de Simeão. Simeão mora com seu irmão. Simeão, ele tem cidades dentro da terra que pertence ao seu irmão. Ele tem parte da sua autonomia, mas ele não tem total autonomia. E isso é consequência da sua história. E aí nós temos esse relato simplificado. Olha, seu irmão tem bastante terra, mas não é toda a história. Aqui não é uma contradição, mas o escritor bíblico ele está fazendo um resumo aqui, está até de certo modo preservando, né? E do mesmo modo como ele quando se refere à tribo de Levi, vai preservar, de certo modo, aqui a identidade de Levi,
Mas quando a gente apura isso, quando a gente afina, quando a gente aprofunda, a gente vai entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. E esse mesmo Deus que é fiel às suas promessas, esse mesmo Deus que ele continua mostrando que ele está no controle da história. E o que eu aprendo aqui com este que não tem terra, que mora com os seus irmãos, que vive a consequência dos seus erros? O grande aprendizado para mim é o desafio que nós temos de construir a nossa vida a partir do real e não do ideal. Muitos de nós perseguimos um ideal, não que nós não devemos ter sonhos, mas nós não conseguimos construir a nossa história, lidar com a nossa realidade. E não lidar com a realidade traz para nós graves consequências. Quando eu não consigo lidar com a minha realidade, eu não consigo dimensionar quem eu sou, como o que eu preciso viver, o que realmente são as demandas da minha vida. Aqui é uma realidade. Qual que é a realidade de Simeão? Eu tenho que viver entre o meu irmão. Aqui, a minha história me trouxe até aqui. Esses líderes não foram os que assassinaram lá atrás no passado, mas eles têm uma realidade. Nós pertencemos a uma tribo, nós pertencemos a um clã, nós temos uma história, essa história nos trouxe até aqui e nós temos que encarar e viver e confrontar esta realidade. Aqui nós olhamos assim, por que eu vivo hoje o momento que eu vivo? Essa semana nós ainda conversamos aqui em casa, todo esse momento que nós estamos falando sobre livros, sobre, teve o Dia Nacional e também hoje o Dia Internacional do Livro Infantil, e sobre as nossas casas, né? Eu tive uma casa de estímulo à leitura. A Acla já não, ela cresce num ambiente e ela não tem esse mesmo estímulo, e então ela precisa lidar com essa herança. Ela tem uma herança, ela tem uma realidade, ela tem uma história, e quando eu reconheço isso, eu não fantasio, quando eu não dou uma maquiada nisso, então eu não consigo ser quem eu preciso ser. E quando nós olhamos para a história de Simeão e da tribo de Simeão, há um desafio constante de que eles não percam a sua identidade. O fato deles estarem limitados por consequências do passado exige também deles que eles se esforcem para não perder a sua identidade. Eles ainda têm uma identidade, eles são a tribo de Simeão, assim como Levi. O fato deles não terem terra não quer dizer que eles não têm identidade. Eles têm uma realidade, mas eles não precisam ficar sem identidade. O fato deles viverem com seus irmãos não tira deles a identidade, transforma a sua realidade. O fato de que eles não têm toda uma porção própria, autonomia, não quer dizer que eles não possam ser quem eles podem ser. Tanto que nós vamos ver essa relação, e essa relação vai ser construída ao longo do tempo entre Judá e Simeão, e aqui seria um tema para uma outra reflexão, sobre quando nós temos uma história favorável, como nós lidamos com aqueles que têm uma história desfavorável, tem uma realidade, tem uma herança, traz sobre si consequências, escolhas, decisões da história que veio antes de si, e nós não precisamos fazer muito esforço para construir isso. Nós temos uma realidade financeira por conta da nossa história, e aqui nós podemos construir e temos a nossa parte nesse processo, mas nós nascemos dentro de uma realidade financeira por conta da nossa história, a história dos nossos pais, as escolhas que eles fizeram, também dos avós e tudo mais. Então há pessoas que rompem, que emergem, conseguem mudar sua condição financeira, com certeza, da mesma maneira que tem pessoas que vêm de uma condição muito favorável por causa dos seus erros, perdem tudo, e vão dar a seus filhos uma história desfavorável financeira. Alguns de nós, a gente cresce numa realidade, e a gente tem sobre nós aqui
uma realidade emocional de famílias desestruturadas. Você olha para a história da sua família, você vê uma jornada de desestrutura. Ou então você vem de uma família muito saudável, de uma família que tem relacionamento, construções, tem casamentos favoráveis. Quando eu olho para Simeão e eu encontro essa tribo aqui que tem que viver atrelado aos seus irmãos, eu vejo esse desafio. Nós temos que viver a nossa realidade, não perder a nossa identidade com todas essas limitações. Não adiantava Simeão ficar aqui murmurando, não adiantava Simeão ficar aqui se queixando. Eles têm a oportunidade de viver o que eles podem viver, a sua história. E é quando eu tenho coragem de reconhecer a minha história, de reconhecer a minha identidade, eu enfrento a minha realidade. Aqui, quando o autor bíblico ele resume e ele não apresenta todos esses fatos sobre o antecedente aqui e o porquê que na verdade Simeão, então ele, assim como o seu irmão Levi, a tribo de seu irmão Levi também não tiveram terra, nós temos uma identidade preservada. O quanto nós conseguimos lidar com isso? Muitos de nós e falamos muito das nossas histórias e dos problemas das nossas histórias, e a gente não consegue fazer resumos mais simples, e isso revela um processo de autocomiseração. Eu quero que as pessoas tenham pena de mim, eu quero que as pessoas, né, olhem para mim de certa forma. O que nós temos aqui, para quem não conhece a história, por exemplo, dos filhos de Jacó, para quem não conhece, né, a destruição, o grande homicídio lá, então, por causa do estupro da irmã deles e tudo mais, quem não conhece essa história vai entender que eles são uma tribo que ganharam cidades entre uma outra tribo. É isso, é um resumo. Então, muitos de nós precisamos construir uma justificativa para a gente enfrentar a realidade. Nós aprendemos aqui com a distribuição da terra de Simeão, e nós olhamos para esse horizonte de um Deus que ainda está no controle, que é soberano. Nós aprendemos com essa jornada da salvação, da história da salvação, mas nós aprendemos isso. Eu e você somos desafiados a reconhecer a nossa realidade, viver a nossa identidade, construir a nossa identidade. Isso não nos isenta. O fato de termos histórias limitadas ou termos condições desfavoráveis, consequências do nosso passado aqui, sejam essas consequências emocionais, consequências financeiras, consequências relacionais. Muitos de nós crescemos em ambientes em que o casamento é desvalorizado. Muitos de nós crescemos aqui onde, por exemplo, o dinheiro está em primeiro lugar. Muitos de nós nascemos em berço de ouro, outros de nós nascemos em realidades onde crescemos com limitação financeira, e ao emergir, muitos desses não sabem lidar, fazer gestão, então, das suas posses. Então, o grande desafio que a gente aprende com a distribuição da terra de Simeão é que, ao reconhecermos a nossa realidade e com suas limitações, com aquilo que é desfavorável, nós temos o desafio de construir a nossa identidade. Eles recebem e recebem de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui não tem manipulação, aqui não tem aqui uma manipulação de Josué, não tem um lobby aqui para alguém então desprezar Simeão. O que nós vemos aqui, nós compreendemos em todo esse processo, tanto que ao início e fim da distribuição você tem a presença da liderança política, digamos assim, de Josué, e ao lado dele sempre você tem relatado Eleazar, ou seja, representando também essa orientação, essa voz divina aqui. Você tem Deus cuidando disso. Então não dá para a gente jogar isso para uma orientação, digamos assim, uma justificativa, querer justificar esse processo. É enfrentar a realidade, poder construir a nossa identidade, viver a partilha e a partir do que temos, e mantermos a nossa identidade. Eu e você temos um desafio de construir a nossa
identidade, a nossa autonomia, vivermos, seja termos recebido tribo, ou toda uma extensão de terra, ou termos recebido cidade, ou termos recebido funções, como foi a tribo de Levi, o desafio de a gente construir e manter a nossa identidade. A nossa identidade não tem a ver com o quanto de terra nós temos, mas o que nós fazemos com a nossa história, a coragem disso, a coragem de a gente entender. Eu ainda abro um parênteses aqui, que muitos da tribo de Simeão não têm coragem de entender o seu passado. Muitos aqui querem ficar só com o resumo do 19, que é mais fácil, né? Mais fácil só ficar com o resumo do 19, a gente ganhou cidades no meio da tribo dos nossos irmãos. Essa coragem, né, de aprofundar, de entender. Vou dar um exemplo aqui. Recentemente, com o AVC da minha sogra, a gente conversava e eu consegui enxergar algo que eu, 20 anos na família, ainda não tinha percebido. Ela é a filha mais velha, depois ela tem uma outra irmã e há um terceiro irmão, e esse irmão morreu muito cedo, com 1 ano e pouco, né? E nós estamos falando de um contexto familiar, de um contexto que valorizava a questão de filhos, né, de homens e tudo mais. E hoje eu entendo muito da minha sogra e da tia da Áquila, por conta desse sofrimento, por conta desse luto, dessa morte, desse menino que era esperado, e quando ele vem ele morre. Então, assim, e aí quando a gente tem coragem de ir além dos resumos, né, e de entender a nossa história, porque chegamos até aqui, que Deus nos ajude, a entender nossa história, a entender a nossa realidade, a construir e manter a nossa identidade. E é claro que eu gostaria de lembrar que a nossa identidade ela é redimensionada pela cruz. Na cruz, eu e você, independente do quanto de terra nós temos, se por consequência da nossa história temos uma realidade de limitação, ou uma realidade desfavorável, a nossa identidade sempre é restaurada na cruz, redimensionada, e ela é favorável, porque somos filhos. Simeão ainda é filho. Simeão ainda é filho de Jacó. A cruz nos restaura, nos redimensiona, restaura a nossa identidade e nos lembra, eu e você também somos filhos dele, independente dos erros, das limitações e das jornadas. E eu gostaria que a palavra de Deus nos ajudasse e nos, mais uma vez, encontrasse a nossa história e nos faça viver de acordo com a vontade dele, para revelarmos quem ele é nesses dias tão difíceis. Que Deus nos ajude na nossa jornada, seja você um Judá ou um Simeão, que ele se revele e ajude você. Obrigado, Nathalie. Obrigado. Estamos juntos essa nossa jornada aqui a cada manhã, buscando princípios aqui para o nosso desafio de manter a jornada. Vamos orar? Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer pelo que nós temos. Alguns de nós temos apenas algumas cidades, alguns de nós ganhamos e temos uma extensão grande de terra. O Senhor sabe qual é a nossa realidade e queremos te agradecer pela nossa realidade. O Senhor sabe a casa em que moramos, o Senhor sabe como estão as emoções que hoje estão dentro da nossa alma, você sabe como está os zeros da nossa conta, o Senhor sabe como estão, ó Deus, nossas dívidas e nossos projetos, nossos investimentos, nossos ônus e nossos bônus. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecendo porque o Senhor continua sendo Deus
e o Senhor está acima da distribuição de terra, dos erros, dos acertos, das limitações, daquilo que é desfavorável. Obrigado por não desistir de restaurar e nos ajudar a construir a nossa identidade. Pai, muito obrigado. Obrigado por podermos estarmos juntos nessa manhã e pedimos teu auxílio para vivermos a nossa realidade, enfrentarmos a nossa realidade e construirmos a nossa identidade. Deus, nós mais uma vez te pedimos pela nossa realidade, não só a nossa realidade familiar, pessoal, mas a realidade do que temos vivido como sociedade, todos os dramas, extensões, consequências dessa pandemia, tudo que se, Pai, desenrolou como consequências desses meses, consequências financeiras, consequências, Pai, físicas, a morte, a enfermidade, a sequela, as consequências, ó Deus, relacionais, Pai, os casamentos que se romperam, as relações que se deterioraram, Pai, as consequências profissionais, os empregos que se perderam, as empresas, ó Deus, que fecharam, Pai, os sonhos que morreram. Deus, visita esse vale de morte, ó Deus, visita esse vale de ossos secos e restaura a vida, Senhor. Visita a nossa realidade e restaura a vida em todas essas dimensões, ó Pai. Deus, visita aquele que está enfermo, aqueles que estão na UTI lutando pela vida, Pai. Visita a família que está lidando com, Pai, as notícias, a espera do boletim médico, da recuperação. Aqueles, ó Deus, que estão lidando com a recuperação física. Deus, cuida daqueles, ó Deus, que já atravessaram essa enfermidade, mas também estão vivendo de modo negligente. Tem misericórdia, Senhor, como se estivessem, Deus, vivendo uma realidade paralela. Deus, visita aqueles que estão indiferentes ao sofrimento. Visita, Pai, aqueles que estão, ó Deus, Pai, vivendo as consequências dessa recessão econômica. Estão vivendo as consequências relacionais, conjugais. Deus, tem misericórdia da nossa realidade, Pai. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Pai. Assim oramos pedindo tua misericórdia, pedindo a tua bênção para essa sexta-feira, esse final de semana que se inicia. Assim pedimos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o seu dia, a sua sexta-feira, e continuamos aqui no Fala Josué. Amanhã, sábado, também nós fazemos, apenas domingo que a gente tem deixado aqui para os nossos encontros como comunidade, mas amanhã estamos juntos às 7 horas para a nossa reflexão do Fala Josué. Também ajude a convidar, espalhe isso para outras pessoas, as reflexões, que elas possam também encontrar o coração de outras pessoas. Uma sexta-feira abençoada para cada um de vocês. Aquele abraço.